Olá pessoas, tudo bom com você? Eu sou o Anderson de Joinville, eu coopero ali no Santuário da Família, no CI Santuário da Família no Itaú. Hoje a gente vai estar falando sobre dons espirituais. Quero fazer apenas uma introdução sobre o que iremos aprender. Eu quero fazer apenas uma introdução sobre o que é dons espirituais, né? Para que servem esses dons espirituais, como utilizar esses dons espirituais. É uma pequena introdução rápida, não muito demorada, porque a gente vai ter bastante conteúdo para frente aí nos próximos vídeos sobre os dons espirituais. Eu quero ler com vocês 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1, que diz assim: Meus irmãos, não quero que vocês estejam desinformados a respeito dos dons espirituais. A Bíblia, ela nos encoraja a buscar o conhecimento acerca dos dons espirituais, de forma que esses dons espirituais e ministeriais ela seja utilizada de forma coerente, de forma correta dentro dos cultos, dentro das igrejas, para que a igreja funcione e seja administrada por Deus de forma eficaz. Para que servem esses dons espirituais dentro da igreja? O dom espiritual, ele serve para que Deus administre o corpo da igreja através desses dons espirituais. Quero ler com vocês 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4, que diz assim: Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em vocês. Então, este curso você vai receber edificação, você vai receber conselhos práticos acerca desses dons espirituais. Mas nesse versículo aqui você entende que quem derrama desses dons espirituais sobre a sua vida é o Espírito Santo. Talvez ele te chamou para ser mestre, talvez ele te chamou você para ser profeta, talvez ele te chamou você para ser um pastor, talvez ele te chamou para ser um missionário, talvez ele te chamou você para ser um apóstolo, não importa, isso é um dom ministerial. E aí você recebe ali os dons de profecia, dom de cura, dom de milagre, dom de interpretação de línguas estranhas, dom de línguas. Esses são dons espirituais que faz com que Deus administre a igreja através desses dons. E o ser humano, né, nós, homens, recebemos os dons ministeriais para nós administrar a igreja. Então Deus utiliza dos dons espirituais sobre nós e nós utilizamos dos dons ministeriais para administrar a igreja de Deus através da presença do Espírito Santo. Então, se é o Espírito Santo que derrama esses dons ministeriais e espirituais sobre a nossa vida, já sabemos que quem administra a igreja é o Senhor Deus. Porém, nós temos também aqui em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 12, que diz assim: Assim acontece com vocês, visto que estão ansiosos por terem dons espirituais. Procure crescer naqueles que trazem a edificação para a igreja. Você deve buscar esses dons espirituais para a edificação da igreja, a edificação do corpo de Cristo. Então, vemos que se Deus ele derrama esse dom sobre a sua vida, é para a serviço de outra pessoa, a serviço do bem comum, para que a igreja funcione corretamente, para que a igreja não entre num campo de heresia, para que a igreja não entre no campo de uma doutrina estranha, fogo estranho no altar. Então, quando não estudamos dons espirituais, quando não buscamos o conhecimento acerca desses dons espirituais, nós deixamos de lado o conhecimento e a revelação maior, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é revelação suprema, superior sobre qualquer tipo de dom espiritual, porque a palavra é a própria boca de Deus falando na nossa vida, nos instruindo, nos dando instrução das coisas que Ele quer para a nossa vida. Então, se na palavra de Deus está aqui o formato, a formulação de como utilizar esses dons na igreja,
devemos buscar esse conhecimento na palavra. Vemos que em João 8,36 diz que se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vemos que nesse versículo aí temos um verdadeiramente sereis livres. Esse verdadeiramente nos dá uma ideia de que existe uma falsa liberdade. E essa falsa liberdade também podemos interpretar como um falso dom dentro da igreja. Aquele dom utilizado de forma incorreta. Aquele dom utilizado de forma não coerente dentro da igreja, que não produz frutos, que não produz bons frutos. 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 7 a 11, diz assim: a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum de todos, pelo Espírito. E é dada a palavra de sabedoria, e outro pelo mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro fé, pelo mesmo Espírito, a outro dons de curar, pelo único Espírito, a outros poder para operar milagre, a outros profecia e a outro discernimento de espírito. Discernimento de espírito é uma ideia de você entender que dentro da igreja está rolando dons que não é dons espirituais. Você está vendo que ali não tá havendo uma pessoa profetizando corretamente, ou aquela pessoa não está sendo uma profeta na igreja de Deus. Então, temos que seguir um culto com ordem e decência, um culto onde esses dons espirituais estejam funcionando corretamente, para que o corpo de Cristo, que tem vários membros, e esses membros têm seus membros distintos, mas funcionando corretamente, esses dons espirituais levam a igreja num caminho de crescimento espiritual, amadurecimento espiritual e, acima de tudo, levando a igreja até a graça do Senhor, que é onde nós iremos nos encontrar com o Senhor. Então temos aqui o discernimento de espírito e há outras variedades de línguas e ainda outra interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo Espírito, pelo único Espírito, e a ele distribui individualmente a cada um como ele quer. Então, esses dons espirituais, agora entendemos que quem derrama sobre a nossa vida é o Espírito Santo de Deus. Este é um resumo daquilo que você vai aprender daqui para frente sobre os dons espirituais. Iremos passar mais para frente aí falando sobre versículos bíblicos sobre os dons espirituais, dons ministeriais. Você vai entender o que é cessacionismo, continuismo, né? O que é isso? Cessacionismo, que é aquelas pessoas que acreditam que os dons espirituais cessaram. Aquelas pessoas que acreditam que os dons espirituais não existem mais pela falta de experiência na igreja. Falta de milagres, falta de maravilhas, falta de cura, falta de coisas que eles não enxergam. Mas a teologia, ela não funciona através de experiência. A teologia funciona através do conhecimento da palavra. Não é através de experiência que nós conhecemos a Deus, e sim conhecemos a Deus através daquilo que a sua palavra revelada nos diz. Deus abençoe você, em nome de Jesus.